Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o último capítulo do livro Novamente Juntos. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado da história e também da narração, é claro. Peço também que você deixe já o seu like, um comentário, compartilhe se você quiser. E se você está chegando agora, não é inscrito, então se inscreva. Isso faz com que o canal cresça. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu soltar um vídeo novo. Ok? Então, dados os recados, vamos para o capítulo final. Novamente juntos. Gustavo acordou sentindo-se melhor, sem dores. Voltou a dormir. Depois da terceira vez que acordou, foi que retomou a consciência. Observou o lugar onde se encontrava e pensou: minha melhora no plano físico seria impossível. Não tenho dores e não é pela injeção. Estou numa enfermaria de hospital, então devo ter desencarnado. E estou no plano espiritual e socorrido. Graças a Deus, murmurou. Um companheiro de quarto o olhou e comentou: dormiu muito. E acordei disposto. Quando foi que desencarnei? 1 hora. Outro com essa história. Acordou perturbado. Falou o homem, fazendo uma careta. Gustavo sorriu e indagou: como faço para chamar alguém? Logo o encarregado virá aqui. Minutos depois, entrou na enfermaria um moço bonito e agradável, que sorriu para todos. Um outro interno, que ocupava o mesmo quarto, o chamou. Por favor, Juliano, necessito de notícias. O moço, que naquele momento Gustavo soube se chamar Juliano, aproximou-se do leito e conversou com a pessoa que o solicitara. Depois veio até ele. Como se sente? Bem melhor. Queria lhe perguntar como devo agir. Posso me levantar? Creio que sua melhora será rápida, Gustavo. Vou avisar alguns amigos que você acordou. Acho que é melhor ficar ainda um pouco no leito. Ele ficou deitado olhando tudo. O senhor ao seu lado estava muito aborrecido. Não queria ter morrido e se queixou. Não sei se acredito ou não que morri. É estranho. Toda mudança pode parecer estranha se não a entendemos. A morte do corpo nos leva a viver de outro modo. É uma grande mudança. E nosso querer não influi. É melhor aceitar, amigo. Gostava de minha casa, de minhas coisas. Sinto falta de implicar com os filhos e netos. Você está dizendo isso porque certamente não tinha nada, resmungou o companheiro de quarto. Tem razão, não tinha nada. De que somos donos realmente? Do corpo? Este morre independentemente de nossa vontade. De alguma casa? Deixamo-la um dia, querendo ou não. De afetos? De alguém? Não fomos donos de ninguém, nem pertencemos a outrem. O Senhor se engana. Fui na terra encarnado um homem de posses. Tenho uma esposa linda, boa e nos amamos. Tenho filhos e netos. Só que, pensando bem, uso o termo tenho indevidamente. Mas como dizer? Não sei. Não perdi os afetos. O amor é como a vida, continua. Uma senhora entrou no quarto, veio com uma linda flor e entregou a Gustavo. Este a reconheceu. Era parecida com Vanessa. Aninha? Perguntou ele. Gustavo, seja bem-vindo. Então, não é para ter dúvidas, desencarnei mesmo. Sorriu ele. Sim, e espero que se recupere logo. Quero me recuperar e espero saber como fazê-lo, e o mais rápido possível. Gustavo, vim convidá-lo para morar comigo. Resido nesta colônia numa casa bonita. Lembra a chácara. Moro com 7 amigos e estamos esperando-o.
Obrigado, Aninha. Já começava a me preocupar como e o que ia fazer ao sair daqui. Foi você que me trouxe para a colônia? Não. Você foi desligado e encaminhado para cá pela equipe de amigos, trabalhadores desencarnados do centro espírita que frequentava. Amigos, que bom! Quero agradecê-los, exclamou Gustavo. Terá oportunidade, falou Aninha. Agora eu quero agradecê-lo. Você foi muito bom para as minhas filhas. Elas o amam como pai, porque você agiu como se fosse. Obrigada. Ele não respondeu, sorriu, e Aninha lhe deu notícias de todos. Ficou aliviado por saber que estavam bem e pensou: não quero que sofram por mim. É impossível, disse Aninha, lendo seus pensamentos. Eles sentem sua falta, mas, como compreendem, estão fazendo de tudo para não atrapalhá-lo. E você está aqui porque fez por merecer. Venho buscá-lo amanhã. Até logo. Aninha saiu e o senhor, que ficou atento a toda a conversa, comentou: você chegou há pouco e já está indo. Não tem medo do que encontrará fora dessas paredes? Amigo, é melhor aceitar o que nos está sendo oferecido. Aqui é maravilhoso. O senhor interferiu. Como sabe? Sou espírita. Segui uma religião que nos esclarece nesse sentido. Existem, amigo, lugares horríveis aonde um desencarnado pode ir. Pensava muito quando encarnado na desencarnação. Estou bem e vou ficar melhor. Não quero ser por mais tempo motivo de trabalho para os outros. Trabalho para os outros? Perguntou o senhor, estranhando. Você não é servido? Então, dá trabalho aos outros. Não pensou nisso? Indagou Gustavo. É. Pois não quero ser servido. Quero ser autossuficiente e útil. Sempre fui trabalhador e quero continuar sendo. Você não sente falta dos seus familiares? Não tem vontade de estar na sua casa? Interrogou o senhor. Claro. E deverei sentir mais ainda. Sei disso e estou preparado. Quanto mais depressa me adaptar aqui, melhor será para mim. Desencarnei e não tem volta. Por isso, siga meu conselho. Aceite e tudo será mais fácil. Sabe disso tudo só porque era espírita? Quis saber seu companheiro, curioso. Sim, e porque acreditava. Como vê, facilitei aprendendo antes. O senhor quietou e Gustavo ficou pensando. Compreendeu que fora socorrido por misericórdia. Talvez porque a usou para com o próximo. Cometera erros, arrependeu-se. Se voltasse no tempo, não os faria novamente. Mas tentou acertar e fez amigos, tanto que trabalhadores desencarnados do centro espírita o ajudaram. Era grato por isso. Não queria ser dependente, necessitado, mas fazer por merecer, continuar abrigado. Estar socorrido era uma grande graça. No outro dia, Aninha veio buscá-lo. Ele gostou muito da casa dela e de seus amigos. Quando se quer, quando se almeja, se consegue. E isso é um fator importante no plano espiritual. Gustavo logo adquiriu conhecimentos para viver bem na colônia e passou a ser útil. Estava tranquilo, fez muitos amigos, gostava do trabalho, admirava a organização e a ordem da colônia. E mais, era grato por estar vivendo ali. E quando somos gratos, temos de fazer com que a gratidão dê frutos. No começo, sabia de seus entes queridos pelas notícias que Aninha lhe dava. Quando se sentiu seguro, teve autorização para visitá-los. E como foi para ele gratificante vê-los. Estava presente nas lembranças de todos de forma carinhosa. No começo, Aninha o acompanhava. Certa vez, ele comentou com ela: não entendo como muitos desencarnados acham ruim ver seus familiares refazendo suas vidas. É egoísmo.
esclareceu sua Cicerone. Muitos, ao fazer esta mudança, querem que seus familiares sofram por eles, e se isso acontece, eles se perturbam com as vibrações aflitivas que recebem. Como o entendimento faz falta. Ao entender que nada acaba, a vida não para. Continuamos com nossa individualidade, continuamos a amar e compreendemos que certamente estaremos juntos de novo. Tudo fica mais fácil, e não há motivo para tanto sofrimento. O desencarnado deve orar, desejar com sinceridade que os familiares fiquem bem no plano físico, e os encarnados, por sua vez, desejar que o ente querido que partiu pela morte física esteja tranquilo para fazer essa mudança, que para muitos é difícil devido à falta de compreensão. E Gustavo ficou aguardando o retorno de sua companheira. Queria que quando ela viesse até ele estivesse bem para recebê-la. Dedicou-se ao trabalho e ao estudo com muito carinho, mas foi uma neta que retornou primeiro, a filha de Áurea. A mocinha tinha 18 anos, sofreu um acidente e veio a desencarnar. Um orientador da colônia em que Gustavo estava o chamou. Sua neta, Helenice, desencarnou. Você tem permissão de ir até lá e ajudar a equipe socorrista. Como ela está? Indagou preocupado. Está em processo de desligamento. Gustavo foi até eles. Desespero, agonia, tristeza e até revolta. Helenice estava sendo preparada para o velório por encarnados e uma equipe de desencarnados desligavam seu espírito do corpo morto. O avô aproximou-se. Ela se debatia, estava perturbada, sem saber o que ocorrera. Não queria dormir, tinha medo. Minha neta. Abraçou seu perispírito e o beijou. Gustavo não teve muito contato com os netos, filhos de Áurea e Paulo Sérgio, mas queria-os bem e quis, naquele instante, ajudá-la, protegê-la e deixou o amor envolver. Esforçou-se para não se deixar abranger pelas vibrações confusas dos familiares. O corpo dela estava machucado, teve fraturas, cortes, mas ela não sentia dor. Foi um acidente de carro em que viajava com amigos. Só ela desencarnou. Os outros ficaram feridos. Helenice quietou-se um pouco e o olhou apavorada. Vovô, vovô, balbuciou baixinho. Neta querida, acalme-se. Vovô protege você. Foi conversando com ela. A mocinha se acalmou, ficou sonolenta, e os trabalhadores puderam desligar seu espírito do corpo morto. O desligamento é feito de muitos modos. Alguns são feitos por socorristas, outros por amigos e parentes. Em caso de morte violenta, o desligamento é feito rapidamente. Mas nos casos de imprudentes, que muitos erram, e de suicidas, demora dias, meses, até anos para ser efetuado. Para os bons, este processo é sempre mais fácil. Esse desligamento é a saída definitiva do espírito da matéria. E lá ficou o corpo, sendo ajeitado por trabalhadores encarnados. Gustavo a tinha no colo, com a cabeça dela junto ao seu peito. Um socorrista explicou. Somos trabalhadores de um pronto-socorro junto à rodovia. Helenice é boa menina. Poderíamos tê-la desligado no local do acidente, mas ela ficou muito apavorada e não conseguimos fazê-la dormir. Temos de levá-la ao posto de socorro. Agradeço aos senhores. Tenho permissão para acompanhá-la. Acomodaram-na num leito. Gustavo ficou ao seu lado. A mocinha não conseguia dormir nem ficar tranquila. Gritos, choros dos familiares a faziam sacudir. Ficava aflita e murmurava. Não, mamãe, não chore. Estou viva. Dormir, não. Parem com isso. O avô ficou com ela. Eles lembravam de acontecimentos e ela também vira tudo. Helenice sempre foi boa pessoa, amiga leal. As colegas choravam, mas muitas oravam,
e foram essas orações que ajudaram a acalmá-la por momentos. Mas o desespero dos familiares sacudia a garota no leito. Ela era boa filha, estudiosa, pacificadora, e estava sempre tentando fazer com que os pais parassem de brigar. Ajudava a mãe com conselhos e carinhos, e também a avó. Lorena sentiu. Era a primeira vez que Gustavo viu a ex-esposa sofrer realmente. Ela gostava muito dessa neta. Depois do enterro, com calmantes quietaram, e Helenice pôde ficar mais tranquila. Ela pediu: Vovô, não me deixe dormir. Não quero adormecer. Por Deus. Calma, querida. Estou aqui com você. Acalme-se, disse ele, abraçando-a carinhosamente. Então ele compreendeu. A neta era religiosa, tinha a ideia errônea de que a morte era um sono do qual não acordaria antes do juízo final, e ela não queria dormir, ter a bênção do sono reparador. O médico do posto de socorro veio conversar com ela. Não me importo de ter morrido, mas não quero dormir. Não me deixe dormir, vovô, pediu ela. Não deixarei, querida. Não vou sair do seu lado. Ela ficou 13 dias no posto e Gustavo não saiu do seu lado. E ela não dormiu. Se o cansaço a fazia cochilar, pulava aflita, tentando ficar desperta. E os familiares não ajudavam. Era revolta, desespero e dó dela, que chorava ao senti-los. Só ficava mais tranquila quando recebia orações de amigas, de Júnior, Luciana, e foram muito as de Ana. Foi providenciada sua remoção para a colônia, para o hospital na ala de jovens, e o avô a acompanhou. Na colônia recebia menos vibrações dos familiares. Além disso, Júnior e Luciana chamaram a atenção deles com rigor. Deram-lhes livros espíritas. Os primeiros foram lidos por curiosidade, os demais com interesse, e fizeram bem a eles, consolaram-nos. Foi um chacoalhão para eles essa dor. Áurea e o esposo se uniram no sofrimento, mudaram alguns conceitos. Até Lorena começou a pensar que também iria morrer um dia. Teve medo e começou a refletir sobre sua vida. Passou a ir mais à igreja, a orar e até fazer caridade. Helenice ficou internada há muitos meses, fez tratamento, e só depois de 8 meses que dormiu tranquila. Perdeu seu medo de adormecer. Foi aos poucos se entrosando com outros jovens. Quando saiu do hospital, foi morar no alojamento com outras mocinhas. Gustavo ficou todo o tempo de que dispunha ao lado dela. Obrigada, vovô, agradeceu a garota. Sabia que o senhor era bom, mas não calculava o tanto. Agora o senhor não precisa mais ficar muito comigo. Estou bem, tranquila, e tenho certeza de que serei muito feliz aqui. Nunca pensei que fosse tão simples a desencarnação. Fiz um drama à toa. E o avô só se tranquilizou em relação a ela quando a viu adaptada no plano espiritual. A primeira vez que Gustavo foi a uma excursão ao umbral para conhecer em estudo, voltou apreensivo pelo que viu. Ele visitou um local perto do posto de socorro. Um orientador, vendo-o triste, conversou com ele. Gustavo, por que está assim? É que vi tantos sofredores. Reconheci lá um senhor que desencarnou com câncer, como eu, e não pôde ser socorrido. Meu caro, há formas diversas de sofrer. Uns se revoltam, e esse sofrimento não lhes serve para nada. Outros se conformam, agem certo, e isso lhes dá merecimento para receber ajuda. E alguns, como você, se regeneram devido à dor, entendem o sofrimento, vibram melhor com ele, que é motivo de reflexão para progredir. Muitos pediam socorro. Gustavo continuou a esclarecer. Para ser socorrista no umbral, é preciso aprender a distinguir um pedinte que quer alívio de outro que quer se melhorar. Existe o errado gozador, que erra por prazer, e quando vem a reação, a dor,
se torna errado sofredor, mas continua sendo errado. Para ser socorrido é necessário, para o bem dele e do local onde será abrigado, que se arrependa e queira melhorar. Ninguém muda só com a desencarnação, mas sim quando compreende e quer a mudança, transformando-se para o bem. Não basta só pedir socorro, antes é preciso querer essa melhora, converter-se de sua maldade e imprudência e não só almejar o fim de seu sofrimento. Gustavo entendeu. Há formas diversas de arrependimento. Nuns, o remorso é destrutivo, odeiam seu erro e, pelo desespero, cometem outros, como aconteceu com Judas Iscariotes, que se arrependeu da traição que fez ao Mestre Jesus e se suicidou, cometendo outro grande erro. O arrependimento deve ser construtivo. Devemos querer reparar com sinceridade a ação indevida. Eu, Antônio Carlos, tenho ido muito ao umbral. E de fato vemos muito isso, pedidos aflitos, desesperados de ajuda. Mas infelizmente, em muitos, é somente para o alívio de seus padecimentos. Uns até querem ficar sem as dores para se vingar, outros pensam em voltar aos seus prazeres mundanos. São poucos que despertam para a mudança, para o querer melhorar-se, por causa do sofrimento. E ele pode ser visto de diversas maneiras, como castigo, oportunidade para mudar, se regenerar ou aprendizado para o progresso. Muitas vezes, no começo, o desencarnado que sofre no umbral pede alívio. Não tendo, se revolta, e a dor persistente o leva a pensar diferente. Então é socorrido, e essa vontade de mudar pode passar com as dificuldades e ele voltar aos antigos erros. Não mudou, ficou só no querer. Mas os socorristas auxiliam também os que querem alívio. Sempre é dada uma oportunidade para os pedintes mudarem. Dificilmente essa chance é dada aos revoltados, aos que se julgam injustiçados e aos que querem vingança. É um equívoco achar que basta pedir socorro para ser auxiliado. Muitas vezes, dar alívio antes do tempo é privar a pessoa de aprender. Isso não acontece só com os desencarnados. Todos nós queremos nos livrar das reações que nos trazem sofrimento e nem sempre abdicar das ações erradas. Somos livres para pedir alívio, mas normalmente quem socorre deve entender que, quando o amor não consegue ensinar, a dor tenta, e que o sofrimento pode levar à transformação. Felizes os que entendem e mudam para melhor pela compreensão. Gustavo começou a ter algumas lembranças de vidas passadas e teve certeza de que ele e Ana já haviam estado juntos. Procurou o departamento na colônia que o orienta sobre essas recordações e recebeu muitas informações. Leu bastante sobre o assunto. Compreendeu que lembrar erros pode ser doloroso, mas nossas ações, tanto as boas quanto as más, nos pertencem. É bom recordar preparado, pensou ele. E assim que se sentiu apto, recordou. Foram muitas existências. Lembrou os fatos mais importantes. Uma, porém, o marcou mais. Normalmente a encarnação que nos fez sentir mais remorso, ou aquela em que aprendemos muito entre afetos queridos, é a que mais deixa marcas. E esta ele lembrou com detalhes. Renascera no país europeu, fora camponês. Seus pais viviam com dificuldades, embora fossem donos de um pequeno sítio, mas eram unidos e se queriam bem. Seu pai, uma vez, prestou um favor a um monsenhor e o convidou para batizá-lo. Era então recém-nascido, e combinaram que ele seria padre. Quando ficasse moço, iria para um convento. Cresceu sabendo disso e assim desejava. Seus pais lhe falavam sempre da possibilidade de ser importante dentro da igreja e até ajudar a família. O padrinho, o monsenhor, mandava dinheiro todo ano para que pudesse estudar, e ele o fazia com dedicação. Esperava ansioso a ida para o convento. Certamente, as pessoas que participavam desses fatos tinham outros nomes. Mas o que é um nome? Designação para uma encarnação?
Vamos continuar chamando-os como na última existência para facilitar o entendimento. Ana era vizinha de Gustavo. Viam-se sempre. Um dia se aproximou dele. Será que você poderia me ensinar a ler? Queria muito aprender. Não o incomodarei. Qualquer hora que puder estará bem para mim. Ele fazia serviços leves, estava vigiando o rebanho e atendeu ao apelo. Ensinava-a enquanto vigiava os animais. Envolveram-se, eram jovens, sadios, bonitos, e tornaram-se amantes. Ana, disse ele com sinceridade, não lhe prometo nada. Sabe que vou para o convento assim que meu padrinho ordenar. Não é certo o que fazemos. É melhor nos separarmos. Não venha mais aqui, por favor. Sempre soube que vai ser padre e não me importo. Não me ame, Ana. Não faça isso. Se souber que está gostando de mim, não a verei mais. Entendeu? Não me ame. Não ficarei com você. Vou para o convento. Serei padre. Por que, Gustavo? Indagou ela. Porque foi decidido desde o meu batismo. Meu padrinho custeou meus estudos. Nessa época difícil é privilégio ter um sacerdote na família. Depois está traçado, não tem volta. Se desistir, os meus pais poderão sofrer. Creio que meu padrinho não me perdoará. Sei disso e compreendo o seu medo. Ana, eu também quero isso, entendeu? Eu quero, sempre quis. Por isso, não me ame. Mas ela já o amava, havia tempo. Estudar foi um pretexto para ficar perto dele. Compreendia-o. Todos temiam a igreja, que tinha poderes, e a Inquisição prendia e matava muitas pessoas. O padrinho de Gustavo era um monsenhor temido. Sentiu também que ele era sincero, queria ser padre, tinha vocação. Aí, Ana descobriu que estava grávida. Naquela tarde, disse a ele: Gustavo, eu o amo. Eu lhe pedi para não deixar isso acontecer. Eu lhe roguei. Não se manda nos sentimentos, disse ela, chorando. Ele não falou mais nada. Saiu aborrecido de perto dela. Ana decidiu que falaria da gravidez no outro dia. Mas não o viu mais. Gustavo resolveu partir no dia seguinte sem se despedir de ninguém. Foi visitar seu padrinho e pedir a ele para entrar imediatamente para o convento. Viajou de madrugada. 2 dias depois, estava na frente do monsenhor. Padrinho, disse ele, me desculpe se vim sem ser chamado. É que estava ansioso para conversar com o senhor e começar meus estudos para ser um sacerdote. Está desculpado. Gosto de sua ansiedade. Irá se tornar um bom padre. Pode ficar. Gustavo ficou no convento. Ana chorava muito e reclamava. Porque disse a ele que o amava. Por quê? Foi por isso que ele foi embora antes do previsto. Não deveria ter dito a ele meus sentimentos. Se tivesse ficado calada, ele não teria partido. Talvez, quando soubesse da minha gravidez, mudasse de ideia. Foi embora. O perdi porque disse que gostava dele. Isso a martirizava. Escondeu a gravidez até passar o período que pudesse abortar. Teve medo de que a família não a deixasse ter o filho. Ali perto havia uma mulher que fazia chás com ervas para abortar, e muitas recorriam a ela, principalmente as mulheres solteiras. Ana queria o filho. Seria um pedacinho de Gustavo para ficar com ela. Quando falou, disse toda a verdade. Sua família achou ruim, mas, como pessoas bondosas, resolveram apoiá-la. Seu pai contou ao pai de Gustavo e resolveram que o melhor era esconder o fato. Ana ficou em sua casa. Seus pais cuidaram dela e dos bebês. Ela teve gêmeas, 2 encantadoras meninas, Lívia e Vanessa. Eram sadias e ninguém ficou sabendo quem era o pai. Os pais de Gustavo foram na sua ordenação e contaram a ele.
Sentiu por Ana e pelas meninas e pensou em ajudá-las. Gustavo tentou ser bom padre. Como Monsenhor, seu padrinho, trabalhava para o Santo Ofício, ele não quis ficar com seu benfeitor, pois ficara horrorizado com a Inquisição. Pediu para cuidar de uma paróquia. Foi mandado para um lugar distante, uma cidade pequena. Gostou e se dedicou ao seu trabalho. Só que passou a mandar dinheiro a Ana para que ela criasse as meninas. Nunca as viu, mas sempre as auxiliou com o dinheiro que recebia da igreja. Protegeu como pôde os perseguidos da igreja da política, e uma vez quase foi preso. Seu padrinho, agora cardeal, o salvou, mas começou a incomodar algumas pessoas. Foi envenenado e sua morte foi tida como natural. Ana sempre amou Gustavo, criou as filhas com muito amor, e o dinheiro que recebia era como um bálsamo ao seu coração. Acreditava que ele as amava. As meninas estudaram e cresceram sem problemas. Casaram e nunca ficaram sabendo quem era o pai delas. Receberam dinheiro até que ele faleceu. Ana teve tuberculose e desencarnou aos 36 anos. Encontraram-se no plano espiritual para uma conversa. Gustavo estava preocupado com a Inquisição. Trabalhava tentando ajudar desencarnados que odiavam a igreja. Ana estava preocupada com as filhas. Trabalhava numa equipe que auxiliava encarnados. Não tinha rancor. Ele lhe pediu perdão e ela o perdoou de coração. Você não me enganou. Fui tola em amá-lo. Nunca deveria ter lhe dito que estava amando você. Separaram-se. Tiveram outras encarnações. Gustavo, ao lembrar dessa sua encarnação, pensou: quando as vi naquele restaurante, senti algo estranho. Confundi meus sentimentos. Foi um reencontro. Compreendeu a bondade de Deus. Reencontrou-as e cuidou delas. Não fiz a coisa certa. Deveria ter oferecido emprego, trazido as 3 para a chácara. Mas creio que amei Ana assim que a vi. Tive vontade de ajudá-las. E agora sei o porquê. Devia isso a elas. E ainda bem que agi assim. Lívia e Vanessa foram minhas filhas no passado, e eu não as criei, não dei proteção, carinho, e agora estiveram comigo como filhas de outro. Acho que nesta fui o que deveria ter sido no passado. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Obrigado. Entendeu também o porquê de Ana nunca lhe ter dito que o amava. Já se passaram 6 anos que ele desencarnara. Aninha veio visitá-lo. Gustavo, Ana deverá se reunir logo a nós. Ela está doente? Perguntou ele, preocupado. Está só adoentada. Terá um derrame cerebral fatal. Não se preocupe. Quando isso ocorrer, os amigos do Centro Espírita a trarão até nós. Aguardou ansioso esse tempo todo para estarem novamente juntos, e agora que isso não demoraria, sentiu uma grata alegria, mas ficou inquieto com a proximidade do reencontro. Um orientador o aconselhou. Calma, Gustavo. Luiz, é que eu quero ficar para sempre com ela, mas será que minha companheira irá querer? Claro que sim, respondeu o orientador, animando-o. Mas, e depois? Teremos de reencarnar. Será que nos separaremos? Gustavo, você não deve se preocupar tanto com o futuro. Vocês deverão ficar muito tempo no plano espiritual. Irão morar juntos. Embora devam fazer tarefas diferentes, terão muito tempo para estar um ao lado do outro. Vocês aproveitaram bem esta encarnação. Fizeram por merecer socorro, estar juntos e planejar se reencontrar quando chegar o tempo de reencarnar. Afetos se acham. Entes queridos sempre se encontram no plano espiritual? Normalmente sim. Aqueles que se unem pelo amor acabam juntos, a não ser que, imprudentes, queiram abreviar o tempo de ausência e se matem. Os suicidas não encontram seus afetos? Quis saber Gustavo. Leia as questões 944 a 952
de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, recomendou Luiz. Após ter agradecido, Gustavo foi para casa e leu e releu as questões, principalmente a 956, que diz: os que, não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas, se matam na esperança de ir reencontrá-las, atingem seu objetivo? O resultado para eles é diferente do que esperam, e em lugar de estarem reunidos ao objeto de sua afeição, deles se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito duvidando de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Leu também a questão 934 e se pôs a meditar. Ainda bem que Ana nunca pensou nesse ato tresloucado. Irá desencarnar logo e poderemos estar juntos. Quem o pratica é por falta de fé. E que decepção morrer pensando em ficar junto e estar separado realmente. Suicídio é triste. É obrigação dos que entendem ajudar de alguma forma os que têm tendência a cometer esse ato imprudente. O amor deve ser um sentimento que dá força para viver, tanto encarnado quanto desencarnado, e se sofrem pela ausência, pela morte física, devem ter esperança, porque antecipar é prolongar essa separação. Há tanto a fazer no período de ausência, como Gustavo, que foi por merecimento a uma colônia e lá procurou se adaptar, estudar e trabalhar. E Ana, que procurou consolo nas lágrimas que enxugou, fazendo bem. E creio que a desencarnação de filhos seja mais dolorida. Afetos, entes queridos, são todos os que amamos. A vida continua e não é querendo colocar um final num período que resolvemos a situação. A esperança deve ser cultivada, porque se agirem de maneira correta, estarão com certeza novamente juntos. Ana estava adoentada, foi ao médico. A pressão arterial estava alta. Fez os exames que o médico pediu, fez repouso, regime alimentar, tomou os remédios e resmungou. Ruth, só acho ruim ficar sem ir ao centro espírita. É só por uns dias, dona Ana. As meninas estão preocupadas com a senhora. Meninas? Elas já têm filhos grandes, disse Ana, rindo. A chácara era ainda ponto de encontro da família. Os netos gostavam muito dela. Era a avó com a qual podiam contar sempre. Tempos antes, Ana pediu às filhas, pois a chácara era delas, que se ela morresse, Ruth continuaria ali, até que também fizesse sua passagem para o plano espiritual. Elas prometeram e Ana ficou tranquila. Não queria que Ruth, a amiga de tantos anos, ficasse desamparada. Com sua doença, os netos vinham vê-la com mais frequência. Vovó, a senhora tem saudade do vovô? Quis saber Eleonora, filha de Júnior. Claro, tenho muita. Mas um dia nos encontraremos de novo e ficaremos juntinhos. Vovó, o que a senhora irá falar para ele quando o ver? Algo que sempre quis falar e não consegui. Umas palavrinhas muito importantes. Já sei, disse a sabida garota, que a senhora gosta dele. Ana sorriu. A mocinha afastou-se e ela ficou pensando como seria maravilhoso estar com ele de novo. Os exames iriam ficar prontos na quinta-feira e Ana desencarnou na terça-feira de manhãzinha. Acordou, sentiu-se mal, chamou Ruth, que ligou para Lívia, Vanessa, Júnior e para o médico. Voltou para a cama e sentiu tontura. Perdeu os sentidos. Dormiu e acordou num leito diferente. Observou por instantes o local. Estava certamente num hospital, numa enfermaria. Havia muitos leitos, alguns ocupados por outras mulheres.
Estou no hospital? Mas onde? De encarnados ou desencarnados? Não sentiu nada diferente. Resolveu esperar. Estava muito bem. De repente, viu Aninha. Na verdade, sentiu que era ela, pois nunca a vira antes, mas teve certeza quando notou que ela trazia algumas flores. Sorriram. Ana, como está? Bem, Aninha. Me reconhece? Indagou a visita. Sinto que é a Aninha. Acho que afetos não se estranham, respondeu a recém-desencarnada. Ana, quer alguma coisa? Posso fazer algo por você? Onde estou? Indagou Ana. Numa colônia. Amigos do centro espírita a trouxeram, respondeu Aninha. Que bom! Ana, queria agradecê-la. Também tenho de lhe agradecer. Sorriram. Entenderam que amigos sempre têm de agradecer um ao outro. Ana, tem alguém aqui ansioso para vê-la, falou Aninha. Gustavo? Exclamou Ana. Sim. Gustavo, pensou ela, amor de minha vida, não tenho mais medo de perdê-lo. Estivemos separados, mas unidos em pensamentos. E agora, novamente juntos. Como estou? Bem? Ana passou as mãos pelos cabelos, ajeitando-os. Está muito bonita, respondeu Aninha. Afastou-se. Gustavo entrou no quarto, aproximou-se devagar. Comovido, sentou-se numa cadeira ao lado de seu leito e pegou a sua mão. Ela apertou a dele. Ana, minha querida. Gustavo, eu o amo. Emocionados, sorriram felizes. Fim.